Prezados irmãos, uma boa noite a todos. Hoje nós escolhemos um tema do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta as montanhas. A respeito do poder da fé. Para ilustrar a nossa palavra, vamos começar com o Evangelho de Mateus. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tem piedade de meu filho que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos, mas não puderam curar. E Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: por que nós não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria e nada vos seria impossível. Vejamos, a palavra do Evangelho de Mateus, ela nos traz o poder que envolve a fé. Inclusive, para aquilo que comumente as pessoas em nosso meio chamam de milagres. Que, em nossa opinião, dentro do Espiritismo, são fenômenos que ocorrem, mas com uma explicação lógica. Acontece que muitas vezes essa explicação não está ao nosso alcance, porque ainda não podemos compreender muitas coisas devido a nosso atual estágio evolutivo. A fé, então, ela pode ser cega e ela pode ser raciocinada. A fé cega, prezados irmãos, é aquela que a pessoa crê, mas sem compreender, sem entender os motivos, a causa. A fé raciocinada, ela já nos transporta à
visão. E é dentro disso que a doutrina espírita vem nos trazer o conhecimento. O conhecimento. Mas aí podem me perguntar: Tiago, é tão importante saber, é tão importante conhecer. Bom, Jesus certa vez nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, para romper os grilhões da nossa letargia espiritual, é preciso o quê? Que nós coloquemos a nossa fé em movimento, que possamos agir dentro daquelas crenças que nós acreditamos, que nós achamos serem corretas. Mas para refletirmos a respeito se elas são corretas ou não, primeiro é preciso conhecê-las. Como eu vou falar a respeito do islamismo se eu nunca li o Alcorão? Como eu vou falar a respeito da doutrina espírita codificada por Kardec se eu nunca li ou estudei as obras básicas? Como eu vou falar a respeito de catolicismo se eu não sei a Bíblia? O evangélico, da mesma maneira, se não conhece a palavra, não é assim? Então precisamos conhecer. E se nós somos espíritas, nós devemos ter o interesse de fortalecer a nossa fé. E para fortalecermos a nossa fé, é preciso estudo, reflexão, mas principalmente a prática de alguns dos seus postulados, sendo o postulado principal da doutrina de Kardec a caridade. Vejamos a frase aqui escrita: a caridade pode ser exercida de maneira moral ou material. Bem, vamos à palavra de Kardec. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças torna capaz de executar coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que se deve entender estas palavras. A confiança nas próprias forças. Jesus repreendeu seus discípulos que não conseguiram curar aquele filho
do pai que foi lhe solicitar amparo, que o filho estava lunático, não é? E quantos casos de obsessão, de maneira mais ostensiva, nós temos em nosso meio? Muitos. Mas, entretanto, essas pessoas em maior desequilíbrio, elas estão geralmente recebendo cuidados maiores, instituições que deveriam preconizar pela saúde mental. Mas aí o doutor Inácio Ferreira, que foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba por tantos anos, que mudou-se para Uberaba do Rio de Janeiro, veio do Rio de Janeiro para cá, para assumir esta posição, e ele não era espírita, médico, psiquiatra, renomado, conhecido, escritor de livros sobre a psiquiatria, sobre a medicina. Eles vêm a Uberaba e diz o seguinte: olha, eu estou constatando que o trabalho de paz, de água fluida e as preces no sanatório que são dirigidas aos doentes tem funcionado para os pacientes mais do que os medicamentos que eu receito. Tem trazido um resultado melhor. Entendem, prezados irmãos, aonde queremos chegar? É que se os apóstolos tivessem a fé de Jesus, tivessem esse poder moral que o envolvia, e é claro que tiveram, mais para frente, em outros momentos, vários efetuaram prodígios, curas. É claro que eles o fariam, mas eles ainda não acreditavam. Eles próprios não acreditavam. Espíritos preparados, que vieram numa enorme tarefa missionária em nosso meio. Nosso tempo está acabando, mas gostaríamos de estudar o item 5 ainda a respeito do poder da fé. É a conclusão, é um item longo, né? Esses itens do Evangelho não são para um estudo completo em uma reunião tão rápida como essa de quinta-feira. Mas vamos ao item 5 para finalizar. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhes dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que ao grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural. Tal
motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinhas a fé. Vejamos. Então a fé, o poder da fé, exerce uma ação magnética. Não é? Exerce uma ação magnética, e quando essa vontade é dirigida para o bem, porque a mediunidade, prezados irmãos, ela pode ser canalizada também para o mal. Recordemos de Hitler, ele hipnotizou a Alemanha inteira pela palavra. Pela palavra. Os discursos deles eram colocados naquelas caixas de som em toda a Alemanha. Então, quando a ação magnética alia uma força voltada para o bem, ela exerce esses prodígios que nós, às vezes, da nossa maneira leiga e incrédula, chamamos de curas milagrosas. A todos muita paz, muita alegria, e que o Senhor nos ampare e nos abençoe.